Beleza, galerinha? Vamos lá, então, que dá continuidade. Então, aqui seria uma representação, né, da estrutura dessas regiões determinantes de complementaridade, tá? Que eu não vou precisar de entrar muito em detalhes, não, coloquei só de cunho ilustrativo. A gente tem essas estruturas dentro daquelas porções V dos anticorpos, tá? Que são as porções variáveis, e essas estruturas, elas que vão ter as inúmeras variabilidades ou a capacidade de se ligar a diferentes antígenos, tá? Então, na hora que o anticorpo é formado lá pela expressão gênica, ele é levado ao retículo endoplasmático, onde que ele vai ser processado. Existem a participação de moléculas como as chaperoninas, moléculas integradoras, partículas de reconhecimento, tá? Depois vão levar esse anticorpo até o complexo de Golgi. Esse anticorpo vai ser do complexo de Golgi vesiculado e liberado na membrana, tá? Então, na hora da formação gênica, a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Através de um processo de recombinação genética, essas estruturas aqui que vão diferir na sequência de aminoácidos, tá? Um com o outro, e que vai proporcionar a capacidade do corpo reconhecer inúmeras estruturas aí que não sejam do nosso corpo. E a gente já teve uma aulinha que a gente falou um pouco sobre isso aqui, sobre as funções dos anticorpos. De um modo geral, o anticorpo ele vem para quê? Para neutralizar, opsonizar, tá? Tanto toxinas quanto proteínas, partículas virais, bactérias, fungos, etc., para facilitar a ação de células fagocitárias e outras células do componente imune. Os anticorpos, a porção FC dos anticorpos, eles ativam o complemento através de uma molécula chamada de C1Q, tá? E aí vai levar toda aquela cascata de ativação do complemento que vai formar o complexo de ataque à membrana, tá? Promovendo o quê? Uma ação mais eficaz dos sistemas imunológicos, tá? Então, aqui a gente tem a função efetora. Então, a célula B sendo ativada, ela vai produzir anticorpos. Esses anticorpos podem neutralizar toxinas ou neutralizar micro-organismos. Esses anticorpos eles podem opsonizar. O que é opsonizar? Opsonizar, eu falei na sala de aula, né, que seria... vou deixar ele meio tonto, assim, meio fraco, né? Mas opsonizar é eu incapacitar esse micro-organismo, tá? Tornando ele mais fácil de ser fagocitado ou ser eliminado, tá? Esse anticorpo ele pode opsonizar e neutralizar, tá? Bactérias ou antígenos para a ação citotóxica, tá? Das células natural killer. Então, quando uma célula está infectada, esse anticorpo se liga a essa célula infectada aqui, ativando um ataque citotóxico da célula natural killer e também da célula CD8+, que promove o mesmo mecanismo de ação do que a célula natural killer, tá? A gente tem ativação do complemento, e uma hora que o complemento é ativado pela via clássica, ele pode gerar inflamação, o ataque de membrana, tá? Dessas células, promovendo a quebra lisa desses micro-organismos, e ele pode opsonizar, ou seja, as moléculas do complemento ativadas por esses anticorpos, opsonizar esses agentes patológicos para ativação das células fagocitárias, tá? Semelhante ao papel que o anticorpo pode fazer de forma direta. Então, de um modo geral, o anticorpo ele vai opsonizar, neutralizar, ativar o ataque citotóxico e ativar a fagocitose. Então, aqui a gente tem as funções de opsonização. Então, eu tenho um antígeno aqui, um anticorpo, ligando aqui um antígeno, uma molécula, um micro-organismo, tá? Ele neutraliza, ele encaminha
esse micro-organismo a ser reconhecido pelas células aqui nos macrófagos, por exemplo, o neutrófilo, e esse micro-organismo então vai ser fagocitado e aqui dentro ele será eliminado. Beleza, galera? O ataque citotóxico é quando eu tenho uma célula sendo infectada, ela apresenta esse antígeno na sua superfície, esse antígeno ativa um anticorpo, o anticorpo recruta células que têm a capacidade citotóxica, como o CD8+, e a célula natural killer. Elas vão desencadear uma série de alterações na membrana e uma série de mediadores dentro dessas células que vão gerar um processo de apoptose na célula infectada. Dessa forma, eliminando o micro-organismo, eliminando essa célula infectada. Tá? E a gente tem toda uma parte de neutralização de toxinas e de micro-organismos. Tá? Então a gente tem aqui uma célula infectada, tá? Uma célula do tecido infectada, e ela vai apresentar aqui esse antígeno, os demais componentes aqui do sistema imunológico, beleza? Um processo que eu já expliquei para vocês como que funciona, tá? A gente pode ter uma célula sendo infectada, esse micro-organismo sendo liberada da célula morta, tá? Para infectar outras células, e a partir disso aqui eles ativarem os componentes imunológicos. Então são vários caminhos, tá? Eu já mostrei bastante para vocês esses mecanismos efetores da resposta imunológica nas aulas anteriores, tá? Então a gente tem, por exemplo, uma toxina aqui, e a gente tem um receptor para essa toxina, e essa toxina ela pode levar um efeito patológico, levando à necrose celular. O que é que o anticorpo vai bloquear? Vai fazer? O anticorpo ele vai se ligar a essa toxina, neutralizando ela, impedindo que ela ative os seus receptores específicos para ela, que geralmente levam dano. Beleza, galera? Então, de um modo geral, esses são os mecanismos aí efetores dos anticorpos. E aqui a gente já viu que seria a mudança do isotipo da cadeia pesada. Ou seja, a célula nasce com um conjunto de anticorpos na sua membrana, IgM e IgD. Quando essas células são ativadas, elas se tornam células maduras ativadas, elas vão gerar clones. E esses clones, eles vão ser formados dependendo dos correceptores das moléculas coparticipadoras na ativação imune. Eu vou gerar células específicas que vão produzir anticorpos de modos específicos. Tudo bem? Então eu posso produzir aqui uma IgM, tá? Pentamérica de forma específica, tá? Eu vou trocar esse receptor aqui, que era um IgM, uma IgD de membrana, pela liberação de uma IgG específica, pela liberação de uma IgE, uma IgA específica. Beleza? Então, a célula, ela nasce com um conjunto de receptores. Quando ela é ativada, dependendo dos estimuladores que ativarem essa célula, os coestimuladores, tá? Eu vou ter caminhos diferentes. Por exemplo, o interferon gama, ele vai levar à produção de IgG, enquanto a interleucina 4, ela normalmente medeia a diferenciação do plasmócito num plasmócito secretor de IgE. Enquanto alguns fatores de mucosa, outras citocinas, o TGF-beta, o april, outras moléculas tendem a diferenciar esse plasmócito em um plasmócito secretor de imunoglobulina A. E essa imunoglobulina A, ela vai promover proteção onde? Imunidade de mucosas, tá? E elas vão ser levadas às mucosas através de um transporte que é mediado por essas células epiteliais, tá? A IgE vai promover a imunidade contra eumíntos, como a gente viu. Pode participar também dos processos de hipersensibilidade, com a ativação dos mastócitos, tá? E a IgG, ela vai estar aqui opsonizando, facilitando a fagocitose. A IgM
normalmente ela secretada, ela neutraliza toxinas, tá? E ela promove a ativação do complemento. Beleza, galerinha? E aqui, pessoal, a gente tem um exemplo da IgG, tá? Então a gente tem aqui um fagócito, a IgG, e a porção FC da IgG, vocês estão vendo aqui, é ela que vai se ligar ao receptor. Tá? A gente viu que a porção FC que é a porção efetiva, a efetivadora da resposta imune, tá? Que vai desencadear uma série de alterações e essa célula vai fagocitar essas estruturas. Beleza? Então a gente viu esse ataque citotóxico também. Beleza? E a gente falou um papel sobre os anticorpos monoclonais. Então, os anticorpos monoclonais, eles foram produzidos através de células que têm a capacidade de produzir um único tipo de anticorpo, tá? Eu dei uma embolada agora, tá? Mas sem problema, galera. Então, por exemplo, eu estou no meu laboratório lá, eu quero identificar se o tratamento com o álcool diminuiu a expressão dos receptores de estrogênio nos ovários das ratas que eu estou utilizando. Então eu dei o álcool e depois eu quero ver se o álcool influenciou na expressão dos receptores do estrogênio, que é o receptor R-alfa e o R-beta. Vou até desenhar aqui para a gente entender esse mecanismo. Tá? Então eu tenho aqui ó, a célula, tá? Ela vai expressar, vai produzir as proteínas, né? Como eu consigo avaliar se dentro dessa célula tem essa proteína? Ó, eu vou conjugar um anticorpo monoclonal feito em laboratório que se liga especificamente nessa proteína. Ó, eu embolando de novo, hein? Então, quando eu pego um anticorpo aqui monoclonal específico para esse receptor, eu posso avaliar a presença desse receptor por diferentes técnicas. Por uma imunohistoquímica, tá? Por uma citometria de fluxo, por uma outra técnica chamada de Western blotting, por uma outra técnica chamada de ELISA. Tá? Então essas técnicas utilizam anticorpos monoclonais que são produzidos por linhagem de células específicas que vão produzir um anticorpo específico para uma determinada proteína. Elas têm que ser estimuladas para isso. Então o uso dos anticorpos monoclonais, eles são essenciais hoje para a medicina moderna, para a identificação de tumores, tá? Para imunodiagnósticos, tá? E para alguns processos, para algumas terapias também imunológicas. Tá? Então a gente tem alguns anticancerígenos que eles são a base de anticorpos monoclonais. Lembrando que a nossa resposta imunológica, ela normalmente produz anticorpos policlonais. Por quê, professor? Vamos lembrar? Imagine então que eu tenho aqui uma estrutura de um antígeno. Essa estrutura de antígeno, ela tem regiões que são chamadas de epídutos. Então vamos dizer que esse epíduto aqui, ó, em vermelhinho, foi o primeiro a desencadear a resposta imunológica, essa região aqui. Então o corpo foi lá e produziu anticorpos para essa região. Só que um outro segmento, uma outra célula reconheceu essa região. E uma outra célula reconheceu essa região. Então eu vou gerar clones para essa região, para essa região, para essa região, para essa região. Produzindo o quê? Anticorpos policlonais. E lembrando que quando eu tenho um antígeno que possui vários epídutos, ele é um antígeno polivalente. Tá? E aí, pessoal, sempre tem dúvida em relação às vacinas. Tá? Isso é até um tema bem complexo de ser discutido, não vou entrar aqui em polêmica. Tudo bem? Vou dar um exemplo da vacina da gripe. Vamos dizer que foram feitas uma sequência de vacinas, porque lá no vírus H1N1 ele sofreu uma mutação nessa sequência. Então esse ano eu tomei a vacina para essa sequência aqui. Tá? E dessa forma o corpo produz a defesa
porque reconhece essa sequência dentro lá de todo o vírus. Como existem milhões e milhões de vírus da gripe, eu precisaria de ter milhares e milhares de vacinas reconhecendo esses epítodos de forma diferente para mim ter um padrão 100% de eficácia, por exemplo, de cobertura nessas vacinas. Tá? Então é interessante tomar vacina? Lógico, porque você já conhece um tipo viral ali que já possui uma vacina para aquilo, você vai estar ajudando o seu corpo a promover uma defesa contra aquele tipo de vírus que tem aquele segmento. Agora, o vírus sofreu uma mutação numa outra região aqui, ou o vírus sofreu uma mutação nesse elemento que era o responsável em produzir a vacina, aqui a vacina já não se torna mais eficaz. Tá? Ou vai se fazer uma nova vacina, ou o seu corpo vai produzir os anticorpos de forma natural contra esse vírus. Beleza, galerinha? Então, lembrando dos epítodos, da capacidade imunogênica de ativação da resposta imune perante essa sequência aí de estruturas, principalmente quando é a estrutura proteica, da sua estrutura, sua sequência de aminoácidos.